Olá! O diabetes é um problema de saúde com incidência crescente em todo o mundo. No programa de hoje nós vamos falar de um tipo específico, o diabetes gestacional. Por que será que ele acontece? E sempre fica a dúvida, a mulher que teve diabetes durante a gravidez tem risco de desenvolver diabetes no futuro? E quanto ao bebê? Ele deve ter um cuidado maior para não ter a doença na fase adulta? No Pense Saúde de hoje nós responderemos as perguntas sobre a saúde da mãe e do bebê durante a gestação. Seja bem-vindo ao Pense Saúde, uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte, que traz para você informações sobre bem-estar e saúde. Participam do debate de hoje sobre o diabetes gestacional a ginecologista doutora Suzana Maria Pires do Rio e a endocrinologista doutora Bárbara Érica Caldeira Araújo Souza, ambas médicas cooperadas da Unimed BH. E nós queremos incluir a sua dúvida, pergunta, comentário ou até mesmo o seu depoimento nesse debate. Então participe com a gente, pode ser por telefone ou por e-mail. O número de contato é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui para esclarecer essas nossas dúvidas e a dos telespectadores. E antes da gente entrar direto no diabetes gestacional, eu gostaria que a endocrinologista aqui, né, doutora Bárbara, nos explicasse um pouquinho para as pessoas de casa até entenderem a diferença entre os vários tipos de diabetes. Mas o tipo 1 e o tipo 2, rapidamente, o que são e quais as diferenças? Tá. Bem, a diabetes é uma doença causada por um defeito na ação ou na secreção de insulina, né? E ela se caracteriza por um estado de hiperglicemia, que é o aumento dos níveis de açúcar no sangue, né? Então, a diabetes, quando ela é causada por um defeito na secreção de insulina pelo pâncreas, é a diabetes mais conhecida como tipo 1, né? Causada por anticorpos, é uma doença autoimune, que o organismo é que produz aquela doença, né? É mais comum em jovens, magros, crianças. Já né? começa na infância, né? Mas geralmente. pode ocorrer em adulto também, mas ela é mais comum no jovem e no adulto, geralmente um adulto magro, né? E ela geralmente tem sintomas mais agudos, assim, de dias a semanas. A pessoa perde peso, começa a urinar muito, muita sede, né? Pode ter infecções, por exemplo, a mulher pode ter candidíase vaginal, né? De repetição. Então, são sintomas mais agudos. Em casos extremos, pode até a paciente chegar ao hospital com desidratação grave e um quadro mais grave de precisar até de internação em CTI, né? De monitorização intensiva. Então, ou seja, essa pessoa ela não produz a insulina. Não produz a insulina. O tratamento dela é exclusivamente com insulinoterapia, né? E existe o diabetes, esse tipo de diabetes tipo 1, ele é mais raro. O tipo 2, que é o mais comum, responsável por 90% dos casos de diabetes no mundo inteiro, que é um defeito na ação da insulina. Ou seja, né? o organismo produz a insulina. Produz, mas existe uma resistência à ação da insulina. Essa resistência é causada principalmente por fatores genéticos e também pela obesidade. O ganho de peso, por exemplo, é um fator principal associado a essa resistência. Então, o tipo 2, ele afeta principalmente adultos, né, com mais de 45 anos e pessoas que têm história familiar e pessoas que estão acima do peso. Né? Então, é a população de maior risco para diabetes tipo 2. Né? Agora, o tipo 2 também pode evoluir para uma fase, mais tardiamente, de defeito também na secreção de insulina, que é quando ele passa a não responder às medicações orais, né? E ele passa a ser dependente de insulina. Também então, o tipo insulina. 2 também pode ficar dependente de insulina com o passar dos anos. Ou seja, a insulina é um hormônio que nós produzimos para facilitar a entrada de açúcar de glicose nas células, que vai ser usada para o metabolismo de energia. Né? Então, na falta da insulina ou na dificuldade da ação da insulina, as taxas de açúcar no sangue vão ficar elevadas, e isso vai levar a longo prazo a complicações. Certo. Tanto em microvasos, microcirculação, né, levando a problemas na retina, nos rins, quanto em grandes vasos, levando, por exemplo, a aterosclerose, né,
nas coronárias, carótidas, infarto, AVC, que são as principais complicações da diabetes, né? Agora nós, então, vamos entrar no tema do programa de hoje, que é o diabetes gestacional. É um outro tipo diferente que ocorre, não é isso, doutora Suzana? Na verdade, ele é muito semelhante ao diabetes tipo 2, porque o que caracteriza é a resistência à ação da insulina. Mas isso fisiologicamente ocorre na gravidez. Então, a gravidez, à medida que ela vai acontecendo, ocorre uma resistência à ação da insulina por hormônios provocados pela própria gravidez. Esses hormônios chamados contra-insulínicos são produzidos pela placenta. Então, ao longo da gravidez, a mulher vai adquirindo uma resistência à ação da insulina. Então, o diabetes gestacional nada mais é do que aquela paciente que, à medida que isso vai acontecendo, não consegue aumentar a sua produção de insulina, porque fisiologicamente a mulher aumenta a sua produção de insulina, aproximadamente 1/3, e com isso ela supera essa resistência. A mulher que não consegue fazer isso é aquela que faz o diabetes gestacional, que é diagnosticado na segunda metade da gravidez, que é o momento onde esses hormônios que são contra a insulina, né, estão na sua produção mais acentuada. Então, por isso que ela faz. Deixa eu só entender, você disse que isso ocorre naturalmente durante a gestação pelos próprios hormônios produzidos pela placenta? Isso. Ou seja, essa mulher, a insulina dela, ela não vai ser tão eficiente. Ela produz, mas existe uma resistência para sobrar um pouquinho mais de sangue no sangue para ir para o bebê. Para o bebê, justamente. É para a reserva energética para o feto, que é totalmente dependente de glicose, né? Mas isso pode ultrapassar um limite desejável. Na verdade, assim, ela não consegue aumentar a sua produção de insulina, porque toda mulher normal, que não vai fazer diabetes, ela consegue. Certo. Ela aumenta a sua produção em aproximadamente isso acontece em todas as mulheres todas grávidas. As mulheres esse grávidas, todas vão passar por esse processo. Mas aquela que não consegue fazer esse processo, ela adquire o diabetes gestacional. Certo. Agora vamos entender um pouco os parâmetros para mensurar a diabetes. Você falou aqui, doutora Bárbara, do diabetes do tipo 1, do tipo 2 e agora a doutora Suzana falou do gestacional. E a gente tem alguns valores de referência para a doença diabetes tipo 1 e tipo 2. Isso. São os mesmos valores em relação ao diabetes gestacional? São valores diferentes. Para diagnóstico de diabetes gestacional, a gente usa pontos de corte mais baixos, né, para diagnóstico. Então, o diabetes tipo 1 e tipo 2, a gente usa aqueles critérios jejum acima de 126 ou uma glicemia ao acaso com sintomas acima de 200, né? Seria uma glicohemoglobina acima de 6,5. Para fazer diagnóstico de diabetes... Então, acima de 126 já jejum, duas medidas já confirma um diagnóstico de diabetes. Ou uma glicemia ao acaso acima de 200, um paciente sintomático. Agora, para diagnóstico de diabetes gestacional, que igual a doutora Suzana falou, é mais comumente... se apresenta mais comumente a partir do segundo trimestre, ali na 24ª semana, que é o 6º mês de gestação, a gente faz, nesse período, a curva de tolerância à glicose, né? Então, o rastreamento de diabetes, ele é feito na primeira consulta de pré-natal com uma glicemia de jejum. Normal, de jejum de 8 horas. Se essa glicemia de jejum der menor que 92, essa gestante faz, então, a curva de tolerância à glicose entre 24 entre o 6º e o 7º mês, para ficar mais fácil para o telespectador. E aí, essa curva, ela é feita, né, ela toma uma sobrecarga de açúcar e é medida a glicemia, então, em jejum, 1 e 2 horas após essa sobrecarga. E aí, a gente tem pontos de corte diferentes, de uma diabetes tipo 1 e tipo 2. Mas não é considerada, então, a glicemia de jejum nesse período, por exemplo, dos 6 meses? Não, é considerado também. É feito jejum 1 e 2 horas, mas aí, sobrecarga. Se um desses valores está acima da referência usado para gestante, a gente já confirma o diagnóstico de diabetes gestacional. Mas a referência para gestante do diabetes, da glicose em jejum é menor? É menor. Jejum seria 92, o ponto de corte, bem menor. Enquanto na pessoa adulta, não gestante, é 126, né, que a gente considera. 1 hora pós-sobrecarga é 180 e 2 horas pós-sobrecarga é 153. Mas é importante só falar para o telespectador, porque às vezes ela fala, meu médico não pediu esse teste. Mas é porque existem vários testes para
fazer avaliação de diabetes gestacional. Esse é um dos Tá. critérios que tem sido mais falado, mais comentado, que a Organização Mundial de Saúde, até desde 2013, recomenda o uso deste critério. Mas existem vários outros critérios para se fazer diagnóstico de diabetes gestacional. Tá? É bom lembrar, gente, que a Secretaria Estadual de Saúde já adotou esses novos critérios e a Secretaria Municipal de Saúde está adotando os novos critérios a partir desse ano. Né? Estamos Porque em não era, andamento. por exemplo, não era 92? Não, eram outros parâmetros. então agora, a partir de nós agora. estamos utilizando. Isso. E é bom lembrar, porque você falou, mas não, é tão baixinho, né? Mas não na é que é verdade, baixinho, mas é bem menor do que o 126. Mas na verdade, a primeira metade da gravidez, você tende a ter uma melhor performance da insulina. E a glicemia, ela tende a cair. Então, se você pega uma glicemia já 94, 95 no início da gravidez, a gente já sabe, opa, tem alguma coisa errada. Vamos controlar. Porque os hormônios, né, gestacionais, no início da gravidez, principalmente o estrogênio, eles potenciam a ação da insulina. Aí, a partir da segunda metade da gravidez, surgem os outros hormônios que aí fazem essa resistência à insulina. Bom, além desses hormônios que fazem resistência à insulina, você diz, o organismo ele vai se modificando para se adaptar a essa alteração que ocorre. Algumas mulheres conseguem, outras não. Existe relação com hábitos de vida, assim como você falou em relação ao diabetes do tipo 2, para a mulher desenvolver ou não esse diabetes gestacional? Os hábitos estão relacionados? Com certeza. A mulher que tem maior risco de desenvolver diabetes gestacional é aquela que já engravida acima do peso, né, com sobrepeso ou uma obesidade, ou aquela que ganha muito peso. Nos primeiros meses, até o 6º mês, ela já ganhou peso de forma excessiva, né? Então, ela provavelmente não vai conseguir vencer essa resistência insulínica que é natural, fisiológica. As mulheres com história familiar de 1º grau, né? Tipo, a mãe é diabética, a irmã, então, também tem maior predisposição. As mulheres com síndrome dos ovários policísticos, né? Também tem maior predisposição a diabetes gestacional. Quanto maior a paridade, ou seja, mais filhos, né? E também a idade materna é um fator de risco. Então, são vários os fatores de risco. Aí Você falou de idade materna e no próximo bloco, então, a gente vai acompanhar uma reportagem e vocês vão nos relacionar essa idade materna com isso. Mas daqui a pouco, no próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo, a nossa conversa continua daqui a pouco. Enquanto isso, mande a sua pergunta, ou o seu depoimento, o seu comentário, lembrando que o tema de hoje é diabetes gestacional. O telefone para participar é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, voltamos já já.